Então, oi, gente, estamos aqui então para mais um dos vídeos da nossa série O Olhar, né? Desse programa O Corpo e Espírito. E estou aqui eu, Fernanda Carlos Borges, o Arthur Gaiarsa e o Apolo França hoje. E hoje a gente vai discutir uma coisa que vai interessar muito a vocês, que é a relação entre olhar e relações de poder. É muito importante. Então, selecionei aqui uns trechos deste livro O Olhar, né, do José Ângelo Gaiarsa, que é o nosso homenageado nesse programa, né? E eu vou ler uns trechinhos, como a gente sempre faz, e vamos conversar sobre isso, né? Então, ele diz aqui num trecho da página 22 o seguinte: esquece-se que toda dinâmica de percepção governa o comportamento e formou-se na luta contínua entre seres vivos. Dito de outra forma, sem analisar a dinâmica do encontro biológico presa-predador, pouco poderemos compreender o encontro eu e você. Então, aqui ele faz uma coisa que muitos antropólogos que têm essa influência darwiniana fazem, né? Queria só pontuar aqui uma coisa, não é para justificar as relações de poder, dizendo, tá vendo? Os animais são competitivos, então nós também, então é assim mesmo e já era. Não, não é isso. Depois ele vai fazer uma crítica dizendo que a gente pode fazer coisa melhor, né? Aí depois ele fala assim, ó. Por isso, aliás, pode ter ocorrido a diferenciação entre visão central e periférica. A periférica é ampla e vaga, a sentinela que dá o alarme. Né? Percebe de onde que vem o perigo, né? E a primeira, né, que é a mácula, identifica e localiza a ameaça e pode descobrir rotas de fuga ou lados fracos do inimigo, né? Mais pontual, é mais precisa, né? Foca o objeto, né, de risco. Tá. Mas aí, então, ele diz o seguinte, que dada a relação de poder humana, então, já, né, fazendo uma relação sobre como socialmente as relações de poder são estabelecidas, ele vai dizer que a repressão do olhar é fundamental para manter e sustentar relações de poder. Então, por exemplo, um empregado não pode encarar muito de frente um chefe, né? Uma criança submetida a um pai, uma mãe autoritária também não vai poder encarar o pai e uma mãe. Então, ele fala da repressão do olhar, e que não precisa ser assim. Ele não está usando a biologia, a vida animal, para dizer que necessariamente é assim. Mudando a pedagógica, mudando as relações de poder, não precisava ser assim, né? Ele diz assim, vou dar então uma declaração que será tida como surpreendente para muita gente. A primeira e a mais fundamental das repressões é a do olhar. Tese que orienta todo o meu texto e que, até onde eu sei, não está tão clara por aí, né? Questão da repressão do olhar, para sustentar relações de poder. E aí já vou abrir para você só mais um comentário. A gente fala tanto de lugar de fala, né? Mas aqui também tem um lugar do olhar, né? Quem pode ver, quem é que tem o poder de ver e quem não tem o poder de ver? Que parece assim também uma ponte para esse corpo inconsciente todo, que aí justifica-se, né, olhar o nosso comportamento ancestral, né, porque os mecanismos de defesa, de luta e fuga são os mesmos, ainda que não exatamente. A vida humana é muito complexa, né, a gente vai incorporando outras estratégias com o tempo, mas nesse sentido primordial, né, são os mesmos caminhos de luta e fuga, principalmente. Então, dando essa função para a visão, então, né? Enquanto periferia, regulando todo o nosso sistema inconsciente de posições, de disposições corporais, de preparações, né? E informando desse ambiente, desse contexto, né? E depois o foco já uma direção a ser tomada, né? Uma guia ali, né? E depois, quando a gente vai colocando isso, então, de uma forma mais contemporânea, olhando, né, todos os problemas da repressão da educação e da cultura que a gente foi criando, né, é muito forte a questão do olhar, né? E aí, realmente, assim, é tão forte porque ele guia toda a disposição, justamente, né? E aí, nisso vai guiando toda a conformação do nosso corpo, né? Então, um olhar reprimido desde cedo, né? Ele não vai nem conseguir chegar numa posição realmente ereta, né? Quem não pode olhar o horizonte, quem não pode olhar para o céu, não pode ter uma posição, uma disposição boa de corpo, uma postura boa, né? Uma boa atitude, uma boa leitura de contexto, né?
Olha, isso aí que você falou me lembrou duas coisas. Uma, um trechinho aqui que ele explica fisiologicamente exatamente o que você está dizendo. Posso dar uma lidinha aqui rapidinho? Ele diz assim, ó, quando se diz que um homem é um animal visual, não é porque ele vê melhor do que os outros animais, não se trata de ver melhor, mas porque seus nervos ópticos, ao entrar no cérebro, controlam, ligam-se ou exercem influência sobre ele quase por inteiro. E isso só acontece com o homem, essas conexões dos nervos ópticos com todo o sistema de postura, né? Na maioria dos outros animais, o sistema óptico é mais simples, e as conexões desses nervos com as demais regiões do cérebro são bem mais limitadas. Principalmente com os centros motores, com o controle dos movimentos, quer dizer, a relação do olho com o controle dos movimentos, com toda a organização postural, nós, nos seres humanos, que não temos forma determinada, né, mas que ela é produzida como cultura, é mais determinante ainda. E com relação à questão do horizonte, uma outra coisa, eu lembrei quando você falava do filme O Parasita, porque no Parasita deixa isso muito claro, assim, as pessoas que têm poder moram naquela, que a família, no filme é representado por aquela família rica, né? A casa tem janelas, tem quintal, elas têm uma vista sempre para o horizonte, o sol bate nelas, então elas têm toda uma coisa assim que é socialmente construída de ter vista para o horizonte, transparência, extensão, espaço. E aquela família do parasita, né? Ela vive no subterrâneo, num porãozinho, a casa é embaixo, não entra sol, né? Ela tem um espaço encurtado, o sol não entra, não tem horizonte, né? Então, a construção dessas imagens no filme diz muito disso que você tá falando. Então, vive encolhido, vive soterrado, vive embaixo. O fato dele estar também ali, ficar como parasita naquele porão, né? Ouvindo o que está em cima, por baixo, o mundo acontecendo sobre ele, né? E Apollo, a questão do feminismo, por exemplo, com relação ao olhar, o feminismo fala disso, né? Discutiu isso. O homem, no mundo patriarcal, quem vê é o homem, o patriarca. Quem é visto é a mulher. Então, a mulher é aquele que é visto, não é quem tem o poder de ver, que encaixa também nisso que o Gaia está falando. E isso acontece também com a questão do movimento negro. O Sim. escravo é visto, ele não tem poder de ver, ele, É ele, objeto, né? ele é algo para ser É visto. objeto, ele é natureza, ele é função, né? Ele está ali para ser tomado, para ser domado, para ser usado de várias formas, né? É a mesma coisa. E essa questão que você falou, né, Arthur, da a repressão, ela tem na família e ela vai tendo círculos concêntricos de repressão, né? Ter repressão dentro da família, do pai, aí ter repressão fora da polícia, aí ter repressão fora do chefe, e você vai tendo camadas de repressão, camadas de legitimidade ou camadas de não legitimidade. Assim, o serviço e o ver, né? O que você pode ver a partir da sua postura, né? Você falou postura boa, né? Ou postura é um termo complexo, porque a postura que a gente tem é a melhor postura que a gente pode ter. Então, eu desafio esse conceito de postura boa. Eu desafio esse conceito de postura boa porque a postura que a gente tem é a melhor postura que a gente pode ter para existir nos lugares que a gente existe. Aí tem aquela questão do treino, que a gente repete tanta coisa assim para ser submisso, não sei o que e tal, que aí chega uma hora quando você não tem mais que ser submisso, você continua submisso. A sua perspectiva ainda é a mesma, você também é inércia do corpo. Aí ele fala assim na página 80, olha só, fórmula desenvolvida do preconceito da cegueira. Comporte-se como se, diante de qualquer autoridade, você fosse cego. Que é isso, é a repressão, a alienação, produzir alienação pela repressão do olhar, né? Aí ele fala, exemplos de como fazer isso, né? Diga sempre que mãe é perfeita, família é maravilhosa, criança não sabe nada, pai sempre sabe o que faz, chefes são justos, antepassados eram sábios, economistas conseguem controlar a economia, pessoas são honestas, políticos resolvem impasses e conflitos coletivos sempre com a melhor boa vontade, né? Então, ele vai dando alguns exemplos dessa cegueira, né? Estava pensando aqui enquanto vocês estavam falando sobre essa questão do olhar no horizonte também, que me remeteu assim a essa
a atualidade aqui do Brasil, né, dos processos de gentrificação, né, das cidades, que é uma novidade aqui, né? Por exemplo, os morros serem valorizados, né, por terem uma vista, que é como se fosse uma americanização também dos padrões da cidade aqui, né? Quem é rico mora no alto e tem as belas vistas, né? E agora ainda, então, quem sofria tanta repressão e ocupava os morros, agora também está tendo que sair de lá e ir para as periferias mais distantes, né? E isso também acho que é simbólico nesse processo aí de repente você tira até o horizonte ali de quem o único Tira a horizonte vista, né? Tira a vista. Joga ela para a periferia, né? E nesse da repressão, acho perfeito, Apolo, que você falou também, né? Uma postura boa, é uma postura que te permite estar aqui agora, né? E desempenhando as suas ações, né? Então, em relação a essa questão de por que então os animais não são guiados, as disposições corporais dos animais não são guiados pelo olhar e o do ser humano sim. É uma hipótese, talvez porque a gente tenha essa porção consciente, que eles não têm, e uma porção gigantesca inconsciente, que aí tem que ser moldada a todo tempo, de acordo com essa leitura possível do contexto, né? É justamente porque nós não somos regidos por reações, programados por reações pré-determinadas. Porque, embora tenha ataque e fuga, tem muitas formas de fugir, considerando todas as estratégias da cultura. E muitas formas de atacar, considerando todas as estratégias da cultura, que são estratégias de criatividade de um corpo que não é pré-determinado. Tanto que tudo o que a gente vive é regido por instituições de cultura. É porque a gente é esse corpo sem forma. Será que não é isso que a gente chama de consciência, assim? Só porque, né, essas decisões, mesmo que sejam construtos culturais e tal, elas são decisões a serem tomadas ali conscientemente, né? Que a gente pode dizer. Que consciência está ligada a conhecimento. Uhum. Né? Então, o que é consciência? É aquilo que eu conheço. Então, isso que é consciência está associado também à memória, porque é aquilo que já é assimilado como conhecimento. Então, isso tá vinculado, vamos falar de uma forma mais simples, né? A processos de aprendizagem, a produção de conhecimento. Só que a memória não é tudo. E aí que é a parte legal, porque a gente tem abertura para reinventar aquilo que a gente cria a partir do conhecimento que a gente já tem. Isso serve tanto para o indivíduo quanto para a sociedade. Por isso que a evolução humana é contínua, né? E as coisas mudam, né? Então, essa consciência, ela não é... Eu estou querendo dizer com isso assim, a consciência não é uma coisa que paira absoluta. Ela também está nesse jogo do movimento, né? Eu pensei ela justamente nesse ponto, né? Quando vamos por uma situação de luta e fuga, a gente recebe esse estímulo, né? Mas a gente tem mil maneiras de lidar com ele, inclusive inibindo, inclusive não respondendo a ele. Mas aí, a partir desse estímulo, a minha ação, quando eu decido agir de alguma forma, daí, dentro desse construto, dentro das minhas memórias, mas naquele momento eu tenho uma criação para ele, né? Eu crio a partir de todo o que foi construído no meu desenvolvimento, uma ação, uma proposta para aquele momento, né? Aí, é isso que eu estou tentando chamar de consciência, não sei se... O Aristóteles chamava isso de froneses. Froneses. A sabedoria prática, que é aquilo que acontece apenas naquele momento e que não se justifica por ideias gerais, por fundamentos mais abstratos ou por aquilo que você já sabe, que é a ponderação. E essa ponderação, como que eu leio isso, né, do Aristóteles, tendo em vista o Gaiarsa, é o balanço, esse corpo desequilibrado, continuamente fazendo isso, indo e vindo, testando, produzindo forma. Consciência como conhecimento. Esse é um tipo de conhecimento específico que, para Aristóteles, tem uma implicação ética. Uma implicação ética absolutamente situada. Que não é um comportamento que você faz submetido a algo que já está conhecido, que já está estabelecido como certo e errado. Tanto que, por causa da fronese, às vezes, algumas coisas que são feitas só naquele momento, você não consegue fazer daquilo uma regra para todo mundo, uma coisa que o Kant queria, né?
Você não consegue, porque aquilo que você fez só se justifica naquela situação. Mas você não pode transformar em regra universal. Isso do ponto de vista desse tipo de conhecimento que é o fronético, que é a temperança. E tem a coisa da auto-organização dos sistemas vivos também, né? Que é a criação, a invenção a partir da novidade, do acaso, e aí você vai fazendo coisas, pondo potências que não são ainda conhecimento, né? Então, nós transitamos o tempo todo entre memória e acaso. Memória e acaso. E é nisso que a gente vai expandindo a consciência, no sentido de expandindo o conhecimento. Por exemplo, um corpo que recebe uma vacina de um vírus, esse corpo conhece aquele vírus, passa a ser um conhecimento do corpo. Já sabe lidar com aquilo, né? Então, Fê, eu queria saber, assim, o poderoso vê, né? O homem vê, quem não tem poder não vê, a mulher não vê, e etc. Quem é periférico não vê. Mas eu queria saber Autoridade, de né? Autorização, né? autorização, É. sim. Mas então, voltando à questão assim, do olhar, do ver e do que se vê, eu queria que você elaborasse para mim, se for possível, o que a mulher vê. Nessa relação de poder, do modo como as feministas estudaram, é assim: o homem não se coloca como alguém que é alvo do olhar da mulher. Ele é o agente do olhar. Ele olha. Então, a mulher está preparada para se colocar de modo a ser vista, ou seja, julgada, avaliada, e depois de vista, dita. Então, ele vai dizer quem é a mulher, o que a mulher deve ser, e controlar esses limites do que uma mulher pode e não pode. Agora, essa questão que você coloca me leva para uma questão que eu tinha anotado aqui, que é a questão da ambiguidade, se a gente for pensar na terapêutica, na pedagogia e na política. Porque, assim, então, como que se trabalha com isso? Como que se favorece que as pessoas saiam deste lugar de dominação, né? Ou de impossibilidade de ver ou impossibilidade de falar? Que é assim, primeiro, mapear esse lugar que você está, que corresponde a uma atitude que foi construída no teu corpo, por exemplo, de submissão, de preparar-se para ser vista, de evitar ver. Porque na hora que você entende o que foi construído no corpo e que você não pode ver, vem a ambiguidade, quer dizer, esse mesmo saber sobre a postura, sobre a atitude, possibilita fazer um outro movimento, um movimento diferente. Então, essas modificações, elas vêm junto com o reconhecimento do lugar inicial, que é a posição inicial. Aqui no Brasil tem essa expressão, ponha-se no seu lugar. Então, primeiro perceba, então, qual foi o lugar que você é colocado, como que esse lugar está construído no seu corpo, para que a partir desse lugar você dê um próximo passo de modificação, de ir além dessa fronteira. Isso é um jogo psicológico, isso é um jogo de relações sociais, isso é um jogo político, isso é um jogo pedagógico também. Mas na complexidade da vida e na beleza, tem muitas formas de você sair disso, conscientemente ou não, né? Assim, né? O Apolo tá aí, né? Que fala da dança mesmo, né? O que faz, né? Uma prática, né? Pode fazer por uma pessoa, né? Transformar ela num todo, assim, né? Tirar ela do lugar que você deveria estar, né? Socialmente, assim. E assim como isso, muitas manifestações, inclusive das pessoas que milagrosamente entendem, né? Acabam entendendo outros dispositivos, podendo incorporar, né? Tendo essa facilidade de incorporar, assim, ao longo da vida, né? A gente sabe que nada é definitivo, né? Na história do ser humano, no nosso conto de falhas, né, Fê? Eu O acho, Arthur fez uma piada porque num curso eu falei que a gente tem que partir do princípio que a nossa vida é um conto de falhas, para sim, quebrar todas as idealizações do que a gente do dever ser, né? e olhar para fora dessa situação e ver além disso. Você foi colocado numa posição e você vê o mundo a partir desse lugar. Então, como que você pode realmente expandir o seu ponto de vista daquele lugar? Né? E é a partir do próprio corpo, a partir de conhecimento, de livro, de uma fala, de um podcast, de uma conversa, né? de ter acesso a certas coisas, de ter coragem de tocar essas coisas, ter coragem de abrir a boca, se dispor a cair e levantar, né? Entender assim, as questões da queda, entender também que perder o equilíbrio faz parte de correr, tá certo? Como que você pode
agregar isso flexibilidades, posturas, pontos de vista para que possa expandir a sua realidade daí e construir, né? Construir novos horizontes para si próprio, novas posturas, né? Novos pontos de vista. Eu acho que a arte, né, é tão importante para fazer isso, né? A pessoa perceber o lugar que ela está, onde ela foi colocada e saca isso e, ao mesmo tempo, consegue perceber que pode existir uma outra forma de estar no mundo, de perceber, de se colocar, de valorizar-se, de entender o seu valor, né, no mundo. A política, eu acho que também tem uma função muito importante, a própria psicoterapia, trabalhos corporais, educação somática que a gente trabalha, e educação, né? E educação também. A educação bem feita ajuda a perceber isso, o lugar em que foi colocado, e abrir novos horizontes para ir além dessa fronteira de um mundo específico, né? E se tornar responsável, não só por si, mas também para criar melhores condições de relações, né? No mundo. A visão periférica, a gente não percebe só as ameaças com a visão periférica. Com a visão periférica, a gente também percebe as chances. A gente percebe as oportunidades na visão periférica, a gente percebe o que está além do nosso foco, que é aquela coisa que a gente encontra a paixão pela visão periférica, porque a gente está assim, aí vê, é como aquele meu mestre japonês, né, de dança, ele falava que o pé sabe antes que o corpo para onde se quer ir. Então ele fala assim, o pé leva você e depois você entende para onde é que você está indo. Então eu acho também assim, a gente primeiro chega na periferia da visão, na periferia do corpo, e depois, ok, é aqui que eu estou indo, né? O taoísmo dizia que o caminho se faz ao caminhar, e que o caminhante se confunde com o caminho, no sentido de desconstruir sempre, eu sei para onde eu estou indo, né? Tem uma parte que não sabe muito bem, né? E que o caminhante está se fazendo no próprio caminho, né? Então, essas ideias, elas estão, assim, na poesia, na linguagem popular, em filosofias, de um modo ou de outro, essa experiência aparece na linguagem, né? Se a gente pensar também as meditações budistas, muitas, você vai olhar o significado, tá por aí também, né? Ver as coisas como elas são, tem a ver com isso, né? Justamente porque você vendo as coisas como são, você tem uma melhor chance de agir bem, de ter uma boa atitude, né? Então, acho que tudo parte desse ponto que está ligado a toda a motricidade, né? Mais recursos para mapear a situação e lidar com ela, né? E a situação não é individual também, nas relações individuais, né? Mas também são relações sociais, como a gente está vendo até agora, né? E não dá para entender o corpo sem entender essa conexão, né? Daquilo que a gente produz individualmente nas relações e de como essas relações também são formatadas, né, por relações sociais, relações de poder e tal, né? Eu não sei se é nesse livro que ele faz mas que ele vai colocando a posição do orgulhoso, acho que é que ele monta e vai mostrando como a pessoa sempre está olhando de cima para baixo, a outra sempre de baixo para cima. É nesse livro que está isso? A Paula, que é do Barraco, ela fez uma análise disso naquela treta que teve entre aquele menino entregador motoboy, e aquele cara que Do recebia e Pavia que lá. humilhou o outro, né? Ela pegou a foto e fez o desenho disso. Então, ela mostrou assim que, embora o Playboy fosse mais alto e maior, ele estava todo assim, ó, ele tinha uma coisa, sabe assim, diminuída, mesquinha, e o molequinho, embora fosse menor, ele estava totalmente altivo. Então, tinha uma geometria ali, que até eu queria usar isso no curso, já pedi para a Paula, ela falou que eu posso usar. Ela fez as linhas, a Paula tá ligada nisso aqui, ela estuda comigo já há uns 3, 4 anos. Então, tinha uma trama espacial de poder ali, super complexa, mas o grande era o pequeno. A Sim. fala lúcida, né? A fala do motoboy Não, e a era lúcida, a postura, fala do Playboy era uma fala toda confusa e errada. postura do menino, Sim, sim, olhando de sim. frente, É, segurando a é. coisa, né? A razão ali, né? É.
Boa. Então, beleza, gente. Bora. Então tá. Bom, então é isso. Não é só para concluir, então, depois que ele fala disso, ele depois, eu vou ler porque ele coloca bem grandão, e aí vou respeitar o destaque que ele deu sobre essa questão, né? Ele diz assim, ó, esta é a tese central deste livro. A repressão começa pelos olhos, pela proibição implícita de ver o que estou vendo, dizer o que estou vendo, e sem perceber a minha atitude e nem as minhas expressões. Né? Enfim, a questão ele usa também a palavra alienação, né? Que também é uma palavra médica e política, né? A alienação das forças que estão em jogo, não poder ver as forças que estão em jogo. Portanto, fica mal localizado, né? O Gaiarsa sempre fala, né, que o maior motivo de sofrimento da criança é a diferença entre o que os adultos falam e o que eles fazem, né? Que aí já dá essa confusão do olhar, né? Ele não faça isso, você olha e está fazendo, né? Não? Então, já vamos gerando bastante confusão no caminho. Exato. Mas é forte esse destaque dele, hein? Daria para fazer um só dele. O meu filho, uma vez, né, quando ele é bem pequenininho, ele olhou para mim e falou assim, pequenininho mesmo, tipo 5 anos, ele olhou para mim e falou assim, mãe, não faz assim, ó, faz assim. Possivelmente eu estava super preocupada com alguma coisa, tensa, né? Ele, mãe, não faz assim, faz assim. Aí eu poderia ter dito para ele assim, que assim, eu não estou assim nada, não estou fazendo nada, quer dizer, eu podia negar que ele estava vendo. Mas eu falei, realmente estou preocupada, como é que é? Aí ele me ensinou a fazer, ficar assim. Mas esse poderia ser o momento em que eu fizesse uma cegueira nele, quer dizer, que eu tentasse provar para ele que ele não estava vendo o que ele estava vendo, gerando essa confusão que você está falando. Né? Então tá bem, gente, por hoje é isso, né? Isso aí. Fechou? Obrigada, então, Apolo, obrigada, Maravilha. Arthur, e até o próximo. Valeu. Beijos. Valeu, galera.